O cosmos sempre foi palco de fenômenos que desafiam a imaginação humana. Um espaço de vastidão incomensurável, repleto de galáxias, estrelas, planetas e estruturas que se movem em escalas de tempo e espaço quase impossíveis de conceber. Entre esses movimentos silenciosos e majestosos, uma história em particular captura a atenção de astrônomos, cientistas e curiosos de todo o mundo: a aproximação e eventual fusão da Via Láctea, nossa galáxia, com Andrômeda, sua vizinha colossal. Essa narrativa não é apenas sobre colisão, mas sim sobre transformação, movimento e a dinâmica do universo em sua escala mais grandiosa. É isso que veremos no vídeo de hoje. Confira! Diferente de uma colisão violenta, como a que conhecemos na vida cotidiana, esse encontro é uma dança de bilhões de estrelas e nuvens de gás, regida pela gravidade e pelos princípios fundamentais da física. Cada segundo que passa aproxima essas duas gigantes do grupo local, enquanto elas continuam a orbitar o centro de massa comum, interagindo, moldando e reconfigurando sua própria estrutura e a paisagem cósmica ao seu redor. A Via Láctea, com seu formato espiral, diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz e centenas de bilhões de estrelas, está longe de ser estática. Seu movimento através do espaço não é linear, mas resultado de interações gravitacionais com suas vizinhas e com o halo escuro que envolve toda a galáxia. Andrômeda, ainda maior, com cerca de 220 mil anos-luz de diâmetro, aproxima-se a uma velocidade estimada em 110 km por segundo, um número que, se traduzido para a escala humana, seria inimaginavelmente rápido, mas em termos cósmicos, significa que a fusão ocorrerá apenas em bilhões de anos. Para compreender a magnitude desse evento, é importante entender que colisão entre galáxias não significa necessariamente colisão de estrelas individuais. O espaço entre estrelas é tão imenso que elas raramente se chocam. No entanto, o encontro entre essas duas galáxias criará forças gravitacionais intensas, capazes de distorcer suas formas, gerar caudas de estrelas e comprimir nuvens de gás, estimulando a formação de novas estrelas em uma escala sem precedentes. Esse processo de fusão é dividido em fases complexas. Na primeira, Andrômeda surgirá no céu noturno como uma mancha crescente, lentamente ocupando mais espaço à medida que se aproxima, perturbando a periferia da Via Láctea. As marés gravitacionais resultantes começarão a alongar braços espirais, lançar estrelas para fora de suas órbitas originais e criar estruturas intergalácticas de grande beleza e complexidade. Durante milhões de anos, esses movimentos reconfigurarão as duas galáxias, rearranjando não apenas estrelas, mas também gás, poeira e matéria escura, elementos que formam o alicerce invisível que mantém as galáxias unidas. Em paralelo, os buracos negros supermassivos localizados nos centros da Via Láctea e de Andrômeda se aproximarão gradualmente, emitindo ondas gravitacionais detectáveis e alterando a dinâmica das regiões centrais. A fusão final, prevista para bilhões de anos no futuro, resultará em uma galáxia elíptica gigante, muitas vezes chamada de Milcomeda, menos estruturada que as espirais originais, mas ainda repleta de bilhões de estrelas. O sistema solar, se ainda existir, poderá sobreviver a essa transformação, mudando sua posição relativa ao novo núcleo galáctico, mas continuando a orbitar normalmente. Apesar da grandiosidade desse evento, ele não representa uma ameaça imediata à vida na Terra. A fusão ocorrerá muito tempo após o Sol ter passado pela fase de gigante vermelha, que provavelmente tornará nosso planeta inabitável muito antes do impacto galáctico. Observar e estudar a aproximação de Andrômeda, no entanto, nos fornece insights valiosos sobre a formação e evolução de galáxias, ajudando a compreender melhor os processos que moldam o universo. A análise espectroscópica mostra que Andrômeda possui um desvio para o azul, indicando sua aproximação em relação à Via Láctea. Combinando essas medições com observações do movimento próprio das estrelas na periferia de Andrômeda, os astrônomos podem calcular com precisão a velocidade relativa, trajetória e impacto das forças gravitacionais entre as galáxias. Além disso, a presença de galáxias satélites, como a Nuvem Grande de Magalhães e a Galáxia do Triângulo, influencia o processo alterando levemente as trajetórias e complexificando a fusão.
Simulações computacionais baseadas em bilhões de partículas modelam essas interações e ajudam a prever o comportamento das galáxias ao longo de bilhões de anos. Observando fusões de galáxias em andamento no universo, como os sistemas Antena e ARP 220, é possível entender como o gás é comprimido, como nascem novas estrelas e como a estrutura geral da galáxia evolui durante esses encontros. Durante a aproximação inicial, a luz de Andrômeda no céu noturno aumentará gradualmente, passando de um ponto tênue a uma mancha alongada, dominando o horizonte e oferecendo um espetáculo cósmico que durará milhões de anos. As interações gravitacionais gerarão longas taudas de estrelas e gases que se estenderão por dezenas de milhares de anos-luz, criando uma paisagem celeste de beleza única. As nuvens de gás se comprimirão e formarão novos berçários estelares, enquanto o núcleo de cada galáxia se tornará mais ativo devido à fusão de material e à interação de buracos negros supermassivos. A fusão desses buracos negros liberará ondas gravitacionais de grande magnitude, que viajarão pelo espaço-tempo, fornecendo aos futuros astrônomos uma oportunidade única de estudar esses eventos com precisão. Em termos de estrutura, a galáxia resultante, Milcomeda, terá uma forma elíptica, mais arredondada, com bilhões de estrelas antigas e novas misturadas. O rearranjo das órbitas estelares criará padrões novos e as regiões de formação estelar estarão concentradas em diferentes áreas, dependendo da densidade do gás após a fusão. A fusão também afetará a dinâmica das galáxias satélites, que poderão ser absorvidas ou lançadas para fora do sistema local, criando estrelas errantes e novas interações gravitacionais. Do ponto de vista da cosmologia, essa fusão oferece uma janela para estudar a evolução das galáxias e a interação entre matéria visível e matéria escura. A matéria escura, componente invisível e dominante da massa galáctica, influencia diretamente a trajetória das estrelas e a forma final da galáxia. Simulações computacionais demonstram que a distribuição de matéria escura em halos esféricos molda o resultado da fusão, determinando se a galáxia final será mais elíptica ou levemente alongada. Observações de fusões em outros sistemas galácticos reforçam a precisão desses modelos, permitindo prever com maior relatividade a dinâmica futura da Via Láctea e Andrômeda. Outro aspecto fascinante é a interação do sistema solar. Embora os modelos indiquem que nosso Sol poderá sobreviver à fusão, sua posição final será alterada, podendo acabar mais próximo ou mais distante do núcleo galáctico. Essa mudança não causará impacto direto na estabilidade do sistema planetário, mas mudará a perspectiva cósmica para qualquer observador que ainda estiver presente em nosso planeta ou em colônias espaciais futuramente estabelecidas. A fusão também terá implicações na formação de novas estrelas. A compressão de gás interestelar nas regiões de encontro das galáxias disparará processos de fusão nuclear nas nuvens moleculares, criando milhões de novas estrelas. Esses eventos gerarão explosões de supernovas em grande escala, redistribuindo elementos pesados e enriquecendo o meio interestelar. A observação de supernovas em fusões galácticas permite aos astrônomos entender melhor a nucleossíntese estelar e a evolução química das galáxias. Além disso, a fusão de buracos negros centrais poderá gerar jatos relativísticos, liberando energias colossais em escalas intergalácticas e afetando regiões vastas do espaço circundante. Essas interações fornecerão pistas sobre a formação e crescimento de buracos negros supermassivos, um dos maiores mistérios da astrofísica moderna. Durante bilhões de anos, a fusão da Via Láctea e Andrômeda será um processo gradual de remodelação cósmica. A luz refletida pelas estrelas em movimento, as caudas de gás, a formação de novas estrelas e a fusão dos núcleos centrais criarão um espetáculo visual de proporções inimagináveis. Cada fase desse processo fornecerá informações valiosas para a ciência, permitindo estudar a evolução galáctica em tempo real, mesmo que em escalas temporais extremamente longas. Em última análise, a colisão da Via Láctea com Andrômeda não é apenas um evento astronômico, mas também uma história de transformação contínua, evidenciando a dinâmica constante do universo. Ela nos lembra que nada é estático, que tudo está em movimento e que mesmo estruturas gigantescas como galáxias estão sujeitas às leis da gravidade, interações e mudanças ao longo do tempo. Observar, modelar e entender esse fenômeno é compreender a própria natureza do cosmos e reconhecer nosso lugar em uma dança cósmica que começou bilhões de anos antes da existência da humanidade
e que continuará por bilhões de anos depois disso. Esse evento, Fascinantes Inevitáveis, é um lembrete da grandiosidade do universo, da escala do tempo cósmico e da complexidade das interações gravitacionais que moldam não apenas galáxias, mas o próprio tecido do espaço-tempo. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!